Olá, 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 bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso marotíssimo, como diz o Márcio, podcast. Como chama, Márcio? O que sei sobre Tigres e Dragões. Exatamente. E hoje recebendo aqui, eu sempre uso a palavra ilustre, mas eu vou usar uma outra palavra hoje. Gastou o dicionário, hein? Gastei, né? Gastou, porque Gastei, você nunca já muda. foi ilustre, já foi. Recebendo aqui um querido convidado, que é formado em cinema, diretor de fotografia, tem atuado muito aí com cinema, sobretudo cinema independente, enfim, de forma muito autoral, e que aí, por ser muito autoral, exige muita criatividade. Resiliência. Muita resiliência. Então, aí, não falei o nome, resiliente, né? Não falei o nome. André Sigwalt, certo? Perfeito. Acertei? Perfeito. Além de tudo isso que eu já falei, o André também é praticante de artes marciais tradicionais chinesas, especificamente Bagua e Sichuan. Possui aí um envolvimento e um estudo nessas artes há mais de 10 anos, posso dizer assim? Um pouco mais, é. Transitando aí entre Hong Kong, entre China continental e também Taiwan, sobretudo buscando aí sempre se desenvolver e aprender. Recentemente eu tive a grande alegria de, aqui no Festival Internacional de Cinema, de assistir o longa-metragem que o André dirigiu, roteirizou, coreografou e etc, Procede. etc. Chamado O Mestre da Fumaça. Sensacional. E que em breve, muito em breve, estará em circuito nacional. Esperamos, vale muito a pena assistir. Então o papo hoje vai ser muito interessante, a gente vai falar, claro, de artes marciais chinesas tradicionais, vai falar de cinema, vida e o que mais? Eu só queria fazer uma introdução também, Claro. falando obrigado por esse filme, porque junta duas grandes paixões minhas, Que bom. que é o Kung Fu e o cinema. Ótimo. Fico muito feliz. Que bom, que bom. Muito bom. Fico feliz em sanar suas paixões. Obrigado, viu, André, por ter aceito o convite. Obrigado Pra por ter gente convidado. tá sendo já uma alegria ter você aqui. Tá joia. Bom, pra gente começar, querem começar? Eu sigo Pode aqui. começar o Igor. O Igor Pode tá começar? tipo, Então, meu, Tá ali. bom, vamos lá. Tá saindo purpurina ali. Ó, assim. Eu tô aqui, ó, com o isqueiro na mão já aqui. Acho que quando eu vi o trailer, eu não assisti o filme, né? Sim. Aliás, primeiro, o filme não tá em cartaz em lugar nenhum, a pessoa tá rodando em festival Não, por enquanto, Por certo? enquanto tá no período de festivais, uma hora vai chegar pra todo mundo. Bom, mas tem o trailer tá na descrição do vídeo, também a gente pode colocar, ou você tá vendo o trailer passando aqui enquanto a gente tá falando. Eu vi pelo menos me remeteu muito ao Mestre Bêbado. Totalmente. É uma grande influência. É a A gente principal pode influência. falar que é um paralelo, assim, do Mestre Totalmente. Bêbado? Totalmente. Acho que é a principal influência. O Augusto, que é meu sócio, parceiro, irmão, camarada do projeto, que fez tudo comigo. Acho que tirando a coreografia, que essa parte ele não participou, a gente fez tudo junto. Ele tinha acabado de assistir o Mestre Invencível, Mestre que Invencível. é o nome do Mestre Bêbado. Aliás, já no fica essa Brasil. dica. Pra quem não assistiu o Mestre Invencível, Jack Chan, de quando é? 78. Olha só. Já pode ir fazendo esquenta pra depois assistir o Mestre da Fumaça. Exatamente. O Mestre Invencível? É o Mestre Bêbado. Bêbado, né? É o mesmo filme. Acho que mesmo, tem é o na mesmo locadora vermelha, né? Eu acho que tem na locadora vermelha, tem sim. Aquela não com sei. tem MN, não sei bem qual que é, Aquela que uma faz letra tum-tum? grande. Faz Tem tum-tum? Acho que tem. tum-tum. Eu acho que foi lá que eu vi. Eu acho que tem lá e ele tinha acabado de assistir, eu já tinha assistido há um tempo. Surgiu a ideia e a gente meio que diminuiu a carga de treino e começou a trabalhar no cinema, nesse filme no caso, assim. Mas é total influência. O Drunken Master, né, o Mestre Bêbado, assim, o filme difere um pouco. A gente, obviamente, não tem um Jack Chan. O Jack Chan é o único no mundo, assim. Ele e ali ele despontou, né? A partir do Drunken Master, ele virou fenômeno. Até então ele fazia dublê, fazia personagens menores, né? O Mestre Bêbado foi o primeiro filme que deu o estalo na carreira. Mas o filme é um pouco mais carregado, mais tempo de forma, as lutas são mais longas. A gente não vai para esse lado, a gente é um pouco mais moderno nesse sentido. E, obviamente, a gente tira o álcool e entra a cannabis. Similar ali, num certo sentido. Né? Só que uma é legal, outra é ilegal ainda. E justamente por entrar... Tá? Justamente por entrar cannabis, não faria mais sentido fazer um filme sobre Tai Chi?
Porque as coisas são mais lentas. A gente tem dois tipos de... Não, mas duas já tá, famílias né? comuns de cannabis, né? É. Dependendo da sativa ou da espécie que a pessoa fez uso. Não precisa nem ser fumado, né? Pode ser ingerindo e tudo mais. O efeito pode ser bem ativo. Pode ser um Kung Fu meio Wushu, com saltos e tudo mais. Então... eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que a arte marcial da fumaça, no caso, nosso Yan Wuchuan, ele tem um pé também no Tai Chi, nessas artes internas. Assim. Legal. Agora, aproveitando isso que você falou, citou o filme do Jack Chan, antes desse filme, eu e o Márcio, acho que o Igor também, a gente sempre consumiu muito esses filmes. Quando a gente começou, um pouco antes da gente começar. Porque a gente muito consumia muito. Então, esses filmes da Shaw Brothers, esses filmes mais clássicos, assim, foi o que influenciou demais uma geração toda, assim como a minha e a do Márcio. Você e o teu sócio, o Augusto, vocês tiveram essa influência também? Antes ou foi a partir desse filme? Não, foi... Curiosamente, a influência que a gente teve dessa cinematografia, ela foi bem rasa. A gente conhecia Bruce Lee, outro filme do Jack Chan... E obviamente os filmes norte-americanos que seguiram essa lógica. Também tem uma série de filmes. O seu sócio, o Augusto, ele é praticante também, não? Ele treinava comigo. Ele era meu aluno, assim. A gente treinava em praça pública, que é mais ou menos como eu treinei por muito tempo, né? E era meu amigo de faculdade. E treinava comigo, mas ele não tinha também um background de arte marcial. Eu tinha muito mais que ele, assim, nesse sentido. Mas a gente não tinha esse repertório necessariamente. Eu vi filmes que passavam na Bandeirantes de noite. Eu lembro, eu achava divertido, mas eu não conhecia muito essa cinematografia. Já trabalhava com cinema. E aí, quando surgiu a ideia, a gente criou um pequeno cineclube. E a gente se encontrava, eu, Augusto, o meu cofotógrafo, que é o Juliano Chiqueto, um dos montadores e coloristas do filme, Rafael Borg, o assistente de direção, Armando Fonseca, que se encontrava toda segunda-feira à noite para ver filme de Kung Fu. Ficou um ano isso. A gente não queria escrever um argumento, um roteiro com uma visão muito superficial do tema, entendeu? Então a gente viu todos os clássicos que você pode imaginar. O Espadachim de uma mão só, os 5 Venoms, o Spiritual Boxer, vimos todos do Bruce Lee na sequência, entendeu? Câmara 36. 36 Chambers, sim, Câmara 36, exatamente. Vimos todos esses, assim. Obviamente tem muito filme que a gente não viu ainda, mas deu para entender a magnitude do gênero. É muito mais amplo do que eu imaginava no começo. Porque é muito além do filme de ação. Sim. E até esse ingeste de cannabis na história, que até então para nós parecia... A gente está cometendo uma certa loucura que... Quando a gente viu o filme, a gente viu que não. É permitido pelo gênero. Eles têm comédia, tem horror. Tem um filme do Jack Chan que eu acho que demonstra claramente essa liberdade poética. Eu acho que é o Dragon Lord, é o nome em inglês. Lord Dragão. Lord Dragão, não sabia, não lembrar. Esse filme, se não me engano, se eu posso estar equivocado aqui, tem um momento que tem uma partida, que é uma espécie de futebol com Kung Fu. Futebol de peteca. Futebol de peteca. Futebol de uma loucurinha. Aí tudo bem, vai começar a partida, você pensa assim, 3 minutos depois vai acabar a partida, vai acontecer uma briga, alguma coisa. 18 minutos de partida. É a partida na íntegra, quase. E é divertido. Você assiste uma partida de um esporte que você nunca viu, misturado com Kung Fu. Mas essa liberdade que os filmes norte-americanos não têm, que o resto do mundo acaba seguindo uma lógica, ou europeia, de art house, ou norte-americana, de Hollywood e tudo mais, o cinema chinês não tinha. Eles tinham liberdade. Então isso, pra gente, foi um passaporte da alegria. A gente pode colocar e tá tudo bem. E até o momento tem dado certo. Assim. E a ideia de misturar a cannabis nisso daí já era desde o começo ou foi no processo? Não, foi desde o começo. Ela surgiu, esse foi o estalo, na verdade. Entendi. Ao reassistir o Mestre Invencível, que você citou muito bem, que é o Drunken Master, veio esse insight, o Augusto já treinava comigo, ele falou, se a gente fizesse um filme desse, assim, meio brincando, falei, vamos fazer agora. Parou, para de treinar, vamos para casa, vamos começar a escrever. E deu no que deu, foram alguns anos, mas deu no que deu. Não, só ia dizer que eu lembrei de um outro filme que você deve ter assistido também, eu não sei o nome em inglês, mas a gente chamava ele de Louva-a-Deus Louco. É o Drunken Mantis. Drunken Mantis, sim. No final, caraca. Sim, fica completamente maluco. Esse é o Thunder Mantis. Thunder Mantis? O cara come outro? Tem o Drunken Mantis e tem o Thunder Mantis. O Thunder Mantis é aquele... Um desses eu vi.
que ele, no final, ele meio que come o vilão, assim. Engole. É muito bom. Uma coisa... Tem uma liberdade de cinema fantástico que eu não vi nenhum outro gênero, não vi nenhuma cinematografia. E a academia, os estudiosos de cinema deixam passar. Não percebem. Não sei se é por preconceito com o cinema asiático ou por descaso, falta de... Acho que às vezes é pelo fato, talvez, de ser uma temática voltada para arte marcial, talvez não, não desperta o interesse de estudar. Mas o que é uma loucura, porque tem muita inventividade. Assim. Acho que o cinema tem muito a ganhar analisando melhor essa cinematografia. Não estou falando que tem que surgir muito mais filme de luta, não sou partidário disso necessariamente. Mas na estratégia, na forma de se comunicar, na forma de... É extremamente amplo, assim. Mas esse que você falou, por exemplo, do cara engolir o outro. Um que eu gosto muito, que eu também não lembro o nome, não é o Spiritual Boxer, que é o Kung Fu do Morto. Você lembra desse? Kung Fu do Morto? É uma história interessante até. Se eu me alongar, vocês me avisem. Vai lá. Mas tinha uma tradição chinesa, um ser chinês, que a pessoa, quando ela morre, ela tem que ser enterrada, ou ser cremada, ou encerrar o caminho dela no mesmo lugar que ela nasceu. Para não ter um mau agouro. Então, normalmente o cara nasceu numa vila, mora na outra vila. E essa pessoa, para ela morrer na vila dela, ela teria que morrer na vila dela, não é nem... Não é só... Não era só isso. Então ela era parcialmente mumificada, só para ela ficar rígida, e era carregada por pessoas. Então o morto voltava como se estivesse andando até a sua casa, onde o ritual acontecia. Esse filme se inspira nessa lógica, que é milenar, centenária. E aí cria o Kung Fu do morto, que vira para entrar no caixão, vira de volta, sai do caixão, anda na rua, e as pessoas se escondiam, porque falavam, se esconde que o morto tá passando, se você olhar vai dar azar. Mas todo mundo acabava olhando de canto de olho nas frestas e via um morto de pé voltando para casa. E aí eles criaram um estilo de Kung Fu, que era o estilo do morto muito louco, sei lá. Legal. Talvez seja interessante a gente comentar um pouco aqui, não sei se ficou claro também, né? Um pouco da sinopse do filme, né? O que é? Porque a gente está falando de maconha, de Kung Fu, mas o que é? Ele né? é um filme bem clássico até, se for ver. É uma família que foi assolada por pela maldição das 3 gerações, da tríade, que não é necessariamente... Eu já ia fazer um parênteses aqui. Não é necessariamente comum a tríade chinesa, mas é comum na Coreia. Já li a respeito dessa maldição na Coreia. E... para se defender e para proteger também o estilo, o nosso herói tem que aprender o estilo da fumaça, que é um estilo milenar, que poucas pessoas sabem. E aí ele vai atrás do mestre da fumaça e tem muita dificuldade para acessar esse mestre da fumaça, e aí a história desenrola. É bem clássico. Tem uma linhagem? Tem uma linhagem. A gente tem algumas ideias de spin-off, de outros filmes que vão explicar melhor essa linhagem. Né? A gente tem mais coisa escrita do que filmou até o momento. E outra coisa que tem no filme, um pouco inspirado também nessa ideia do Mestre Bêbado, é que tem toda a dinâmica de treinamento do jovem aprendiz, do gafanhoto. Então isso é muito interessante também. Sim, tem um que aí aproxima a gente desses filmes clássicos, desses filmes antigos. Sim, tem o nosso training montage, assim, que o público menos habituado a essa cinematografia associa a Rocky Balboa, Karate Kid. Isso. Mas esses caras também beberam nas mesmas fontes. O cinema clássico tinha isso, sabe? Desde o cinema até o Velho Oeste, a vila do cara vai ser invadida, mostrava todo mundo se preparando para a luta. É a mesma coisa, só que no nosso caso é um herói com um mestre, aprendendo um estilo. E aí, por sorte, na verdade não por sorte, né? Pelo fato também de eu já estudar, já praticar artes marciais, a gente conseguiu trazer um pouco de conteúdo verossímil ali, verídico. Tem, para quem estuda um pouco, consegue pescar coisas que são das diferentes linhagens de arte marcial chinesa. Assim. E você foi o coreógrafo do filme? Eu coreografei o estilo da fumaça, então eu criei esse estilo. Você vai ter que cortar isso, senão algo muito ruim vai acontecer. Tô brincando. Porque publicamente a gente fala que o estilo existe há muito tempo. 3.000 anos. Se o Augusto estivesse aqui, ele ia falar que eu inventei, eu ia corrigir. Ele falava, não fala isso, é um papiro que a gente encontrou. Mas sim, a gente... Foi criado, inclusive, lá na região do Himalaia. Na região do Himalaia, próximo ao Nepal, na China ali, já indo para lá. Mas sim, eu criei a coreografia do estilo da fumaça, com base em outros estilos que já existem.
Mas eu tive muito... As lutas, propriamente dita, eu tive muita gente auxiliando. Tem o Gutenberg Lins, que faz um dos personagens. Coreografou o meu curta. Que legal. O Gutenberg é parceiraço nosso. Ele, junto comigo, ele coreografou algumas das lutas. Eu já tinha uma coreografia básica. Aí a gente treinava junto e chegou numa coreografia em comum para passar para os atores. Tem o Renan Medeiros também, que ele é nosso coordenador de luta, propriamente dito. E todas as coreografias que eu já tinha pré-concebido antes da filmagem, eu passei com ele e ele me ajudou a passar para os atores também. A maioria, pelo menos, delas. E tem o Capel Furman, que é um amigo meu de faculdade, que é um técnico de efeito especial de mão cheia, que além de fazer alguns efeitos no filme, apesar do filme não ter muitos efeitos especiais, ele é nosso coordenador de ação. Então ele garante que aquela luta vai funcionar para a câmera. E a segurança, ele garante também a segurança dos atores, que isso também é um problema. Tanto ele quanto o Renan estavam em cima disso, assim, bem de olho nisso. Mas algumas coreografias eu fui concebendo com pessoas específicas. Tem uma luta que é um karateca contra um personagem que teoricamente aprendia baguá. Aí eu concebi com um ator que faz karatê, chamei o Renan ajudou aquilo a funcionar e aí a gente filmou. A primeira luta, que teoricamente é contra um cara de Muay Thai, um cara mais kickboxer, a segunda luta, na verdade, contra o nosso herói lutando baguá também, essa eu coreografei sozinho. Eu tenho uns vídeos de making off muito bons, porque sou eu falando pra câmera, eu faço isso, o outro personagem passa por baixo, faz o pêndulo, faz isso. Aí o outro vai tentar dar um chute, ele gira e mostra as costas. E montei um vídeo junto com o nosso estagiário, passei para os atores, o Renan ajudou aquilo a funcionar. Então, foi feito a muitas mãos, mas sim, eu acho que o envolvimento coreográfico maior acabou sendo o meu mesmo. E eu acabei fazendo também a forma da fumaça. Nossa, cada vez que eu vou ouvindo, quando o Júlio já tinha falado, me deu muita vontade de assistir. Tô ouvindo aqui, eu tô imaginando o filme. É divertido, tem essa parte que é super divertida. É um filme de Kung Fu brasileiro. Não, é animal. Além de tudo, né, cara? É muito legal isso. Qual foi a escolha de vocês... com relação a cortes e montagem? Aí talvez entrando num papo muito mais técnico. Você se interessou. Das lutas, principalmente. Porque, tipo, eu sim, não tenho experiência com cinema nem nada assim. Mas eu entendo que ou você pode ter umas cenas mais longas com uma coreografia, com a câmera mais presente, assim, ou você tem muito corte para dar uma dinâmica maior. Eu acho que a gente queria evitar um pouco a lógica norte-americana de cinema de ação, que é muito corte, sim. Plano muito fechado e muito corte. Nossa proposta inicial era fazer mais próximo do cinema da Shaw Brothers, do Golden Gate, dos cinemas da década de 60, 70 ali. Só que sem uma coisa muito sincopada. Você faz isso, eu faço aquilo. Trazer um pouco de realismo. Então a gente caminhou no caminho do meio ali. Tem cenas que tem um pouco mais de corte, mas tem cenas que os planos são mais abertos. Nessa cena que tem o Karateka, por exemplo, o Rui Amaral, que é um amigo nosso também de muito tempo, Karateka e tal... Ele aguenta muita porrada. Esses caras que, tipo, se eu derrubar essa parede, deixa que eu derrubo, sabe? Esse perfil de pessoa, sabe assim? Sempre foi assim, muito forte. E aí com ele facilitava pro outro ator. Ele só pedia pra ele pegar leve, o Renan tava lá pra ter certeza que ele não ia fazer um exagero também, que não fica bom pra câmera, também muita força. Mas o outro personagem podia encostar, podia ter contato. Então isso também é uma coisa mais comum na cinematografia chinesa. Só que lá eles tinham muito dublês, que você quebrava. Sim. A gente evitou também isso, a gente não tinha dublê em cena. Os nossos dublês eram atores, eles estavam atuando. Eles às vezes trabalham como dublê no dia a dia, mas naquele filme ele faz um personagem, ele não substituiu ninguém. Sim. Acho que eu fui a única pessoa que substituí o mestre numa cena da facada, que acabou nem entrando no corte, ou entrou, não lembro. E eu fiz os pés do nosso herói na movimentação da fumaça, porque era meio complexa, muito... Baibu, Kobu, tinha uns ajustes de perna que era difícil mesmo para aprender. Eu percebi assim. Que era um pé diferente. Mas falei, pô, esse ator... Essa canela aí... Não, esse ator aprendeu a fazer tudo isso aí, cara? Pô. Essa canela... Ai. E André, agora assim, uma pergunta mais, sei lá, comercial, do empresário. Grana. Tudo do bolso. Sem patrocínio, sem incentivo, como que é? Nosso filme foi... Eu imagino que deve ser muita coisa do bolso. Foi uma loucura, não, foi tudo do bolso. Foi uma loucura, assim, na verdade. A gente achou que ia gastar 1/5 do que a gente gastou. Mas a gente, no final você vai se envolvendo e quando você vê, a gente tá... Tudo que a gente guardou em 20, eu no meu caso, 23 anos de carreira já. Eu comecei a trabalhar um pouco antes de me formar. Não, já estamos em 2022, Foi isso, a gente tinha um patrocínio para pós-produção de uma empresa chinesa. Mas veio a pandemia.
Aí ele falou, minhas fábricas estão fechadas em Shenzhen. A gente, que pena. Mas vai rolar, né? Vai rolar. Aí passa um tempo, ele fala, meu ponto de venda no Brasil, que era o principal ponto de venda, tá fechado por conta da pandemia. Não consigo. Filme 2 eu patrocino. Tá bom. Então a gente chegou na pós-produção tendo que se virar ainda, né? A gente imaginou que a gente só ia filmar na raça. A gente tinha a possibilidade de inscrever em lei de incentivo fiscal e prêmios e tudo mais. Eu e meu sócio Augusto, que somos totalmente favoráveis a isso. Eu acho importante para a cultura, mas diante do governo que a gente tem, ainda tem, daqui a pouco não vai ter mais, e da maneira que eles entendem cultura e a temática da cannabis misturada, era um prato cheio para a gente ser linchado publicamente. Sim. Então a gente preferiu ter liberdade de autor nessa proposta e rodar com grana própria, na raça, mas com liberdade. É um filme para adulto. Não é, vão insistir ainda para a gente baixar a idade, mas a gente quer que seja para 18 anos em diante. Porque aí não tem problema, é um filme para adulto, é uma brincadeira. É uma ode, é uma homenagem a uma série de coisas, mas sim, foi rodado com dinheiro do bolso. Entendi. Uma loucura. Não façam isso. Talvez como muitos diretores fazem, né? Nessa produção independente, né? Tudo... Em algum momento, e também como eu tinha uma carreira de direção de fotografia, e esse era o primeiro filme como diretor, foi meio que igual investir num negócio. Vou montar uma loja, vou gastar um dinheiro, vou recuperar com o tempo. É a sensação que a gente está tendo agora. A gente não sabe como vão ser as vendas do filme. Mas você acha que quando entrar no circuito aberto, você consegue pelo menos pegar esse investimento? Não dá para saber? Não dá para saber, assim. Depende muito do público. Quem estiver assistindo aí, se por acaso gostar do tema e avisar os amigos, a família e assistir, deve entrar em cartaz em abril, se tudo indica. E quanto mais gente for assistir, e vender para um streaming... Não, vender para o streaming vai acontecer, mas teve um período já áureo dessas vendas em que elas eram realmente boas e a gente se pagaria. No momento atual, se a gente vendesse agora, por exemplo, não ia tem que pagar muita gente, agora tem que pagar um distribuidor, quem tem um distribuidor com a gente, não ia sobrar muita coisa, mas tem uma chance ainda. O fato de entrar em cartaz, se a mídia se interessar, se mais gente começar a falar do filme, se o filme der público, aí a negociação com o streaming muda. Mas quando vocês se juntaram para pensando no filme, né, enfim, vocês pensaram assim, vamos fazer para ganhar grana ou vamos fazer porque a gente tem esse desejo? Eu acho que eram as duas coisas. Eu acho que nunca foi um deles só, mas os dois sempre estavam presentes. A gente conversou com algumas pessoas do mercado e eles falaram, na pior das instâncias vocês vão ganhar X. Esse X meio que quase pagava o que a gente investiu. Só que o que a gente investiu antes de saber que a gente ia ter que pagar para a produção. Sim. Então aumentou, assim. Mas assim, o que eu me orgulho de dizer, assim, é que apesar de eu e o Augusto agora estar os dois quebrados nesse momento, todo mundo recebeu, a equipe inteira, a gente não estourou diária, que é uma coisa comum em cinema, que as pessoas trabalham 15 horas, voltam para casa morto. Não. Todo mundo trabalhou com... A gente encerrava 1 hora antes, tinha desprodução, todo mundo comeu bem, teve uma parte que a gente filmou na Bocaina. Isso eu garanti, quando eu fechei e assinei, eu convidei cada uma das pessoas da equipe e cada uma das pessoas do elenco. Todo mundo eu sentei e fiz um convite formal e eu garanti isso. Eu falei, olha, não vai ganhar o dinheiro da sua vida, mas você vai comer bem, vai dormir bem, não vai trabalhar horas erradas, não vai ter nada ruim no set, porque eu sou da lida, sabe? Eu trabalhei, fui câmera há muitos anos, eu sei o que é o produtor que não tá no estúdio, não acompanhar e não tá nem aí pro fato de você estar lá há 20 horas trabalhando e fala, não, qualquer coisa paga 1 hora extra para ele, que já não vai ser nada demais, assim. A saúde a gente não recupera com R$100 a mais, entendeu? Sim. Então esse cuidado a gente teve e eu muito me orgulho disso, apesar de ter sido um filme de baixíssimo orçamento. Pro mercado internacional a gente é considerado um micro budget. Ele não é nem um low budget, que é um baixo orçamento. Ele é um orçamento micro. Abaixo da gente só o no budget. A gente tá entre o no budget e o low budget. Tipo, estamos ali no meio do caminho com um orçamento bem pequeno mesmo. Mas o que eu ia perguntar é, o filme já está em pré-lançamento em alguns festivais. Eu assisti aqui em São Paulo, mas ele já rodou outros países também. Eu queria que você falasse um pouco disso, por onde o filme já foi exibido, e também um pouco como é que você, como diretor e tão envolvido com a obra, como é que você sentiu a reação da audiência nessas exibições? Como é que você tem sentido essa reação? O filme circulou, assim, a duras penas ele circulou até que bem. Ele rodou São Paulo, Rio, São Paulo em 2 eventos diferentes.
Camboriú, Porto Alegre. Tem mais algum lugar? É Goiânia, há pouco tempo. México, Califórnia, Flórida, Japão, Tailândia. Devo ter esquecido algum lugar. E Buenos Aires. Ano que vem a gente ainda tem chance de rodar um local ou outro, mas estamos aguardando. Eu falo duras penas porque os festivais rola um certo preconceito. Eu achava que era com a maconha, mas eu acho que é com Kung Fu. É mesmo? Eu fui percebendo com o passar do tempo, assim. Mas eu não duvido que a gente tenha duas coisas que rolam um preconceito. Rola um interesse enorme, mas ao mesmo tempo rola um movimento contrário, assim, ao mesmo tempo. É um filme de Kung Fu, né? Não merece passar em festival. E aí a gente imaginou que os festivais de cinema de gênero ou de cinema fantástico entenderiam isso melhor. Mas a maioria dos festivais de cinema de gênero, apesar de a gente ter passado em alguns super legais, estão mais acostumados com terror. Eles colocam o cinema fantástico muito mais no horror, no terror, e a ação é meio que eventualmente eles passam. Então, mas a gente passou bem, ainda tem algumas coisas, estamos felizes sim, com o resultado, mas foi trabalhoso. A receptividade tem sido muito boa. Isso é muito legal, porque a dificuldade para entrar, uma vez que a gente entra, não teve um local que a gente passou que a recepção foi estranha, assim. Mesmo festivais que estão tendo dificuldade com o público, que é o caso do CineQuest em San José, na Califórnia, o nosso foi um dos filmes que mais público deu. E quem terminou o filme, todo mundo queria conversar com a gente. A Cidade do México foi o mais louco de todos, assim. São Paulo foi fenomenal, a nossa cidade, assim, foi muito legal. Mas a Cidade do México foi foda, desculpa a expressão, mas foi demais. Coloca um pi ali no foda. Era na Cineteca Nacional, na Cidade do México, um cinema de 300 e tantos lugares, lotado. A diretora do festival estava preocupada, pensando que como o público ia reagir, porque eles estão acostumados com sangue. O festival chama Macabro, é um festival de terror, assim, bem tradicional da cidade. E eles ficavam loucos, assim. A cada porrada eles gritavam, riam das piadas, que é uma reação diferente dos outros países, assim. E aí eu tenho a impressão que é a influência da luta livre na cultura deles. Sim. Então eles entendiam a luta como um show, eles curtiam cada golpe, cada porrada, cada coisa, assim. Foi muito legal, assim. Deu autógrafo, deu foto, foi uma loucura. Mas independente do México, que foi talvez o ápice, assim, em todos os outros lugares as reações foram boas, as pessoas vinham felizes, foi um ótimo resultado, assim. Tá sendo bom. Maravilha. Tá sendo bom. Muito legal. Não vejo a hora de estar em lançamento mesmo pra gente poder até divulgar pra nossa comunidade. Obrigado, cara. Obrigado. Porque, na verdade, a gente sempre fala pros alunos lá, tudo, por exemplo, bibliografia em português. É difícil, você tem tem um menos bacana, coisa. tem bem menos, né? Tem pouca coisa. E aí, filme de Kung Fu, né? De luta, brasileiro. Sim. Eu me lembro, a gente teve Shaolin aquele Shaolin do Sertão. Uhum. Sei lá, talvez o único, não sei. Besouro V, Besouro... Besouro de capoeira, né? De capoeira. Mas, assim, Que eles chamaram um coreógrafo de Hong Kong, né? Pro Besouro. O coreógrafo era de fora, ele tava super numa expectativa, só que não foi bem o que eu esperava. Eu esperava outro tipo de coreografia ali. Mas não deixa de ser um filme de luta. Mas não tem, né, assim... Não tem, não é tão comum. E mesmo o Shaolin do Sertão, que é um filme super legal também, envereda para um outro caminho. Sim, tem um pé na comédia muito mais presente. O nosso humor é mais naturalista, mais pela temática, pela mistura das temáticas. Eu não sei fazer humor, nem o meu sócio, o Augusto, também a gente não tem essa naturalidade. Apesar que o Augusto é um cara mais engraçado que eu. Mas o Shaolin do Sertão com Edmilson, né? Eu nunca lembro o nome dele. Edmilson. Ele tem essa naturalidade, eu acho que ele é cearense, que tem a cama do humor nacional, assim, sabe? Vem de lá, assim, ele faz isso muito bem, assim. Olha, vocês não sabem fazer humor, mas tem uns alívios cômicos Tem no muito, filme. não, tem muito. Cara, que sensacional. Que bom. Já digo aqui que o meu preferido é o John e o John. Essa dupla, que tem uma dupla de... É sensacional, uma coisa assim muito... Sem spoiler, vai. Não, achei uma sacada, assim. Uma sacada. John Enfim. Juan, porque aí mexe comigo também, porque eu sou do Tahiti, aí eu sim. Que legal. E aí uma outra coisa também que eu acho que é um grande feito do filme, pra gente que pratica, a gente consegue ver na coreografia, consegue ver paquá, consegue elementos ver exatamente fiéis, essa ali, né? coisa que o André tá falando do realismo, a gente consegue ver. Então, isso é bom também, porque não é um filme de luta, enfim,
não é para dar porrada. Tem ali um trabalho de pesquisa, de coreografia, de estudo, que é muito, muito interessante, que eu acho que enriqueceu demais o filme. Tá muito rico. Mas uma outra coisa que eu me lembrei aqui, me parece que eles filmaram fora também. Teve alguma filmagem fora do Brasil? Não, fora do Brasil Foi tudo não, aqui? Foi tudo aqui. A gente ia fazer a cena de abertura do filme em Taiwan. Ah, iam fazer. Mas aí achei veio a que tinha. pandemia. Então a cena de abertura foi feita durante a pandemia em São Paulo. Não. Ah, entendi. Essa não rolou. Que é aquela cena que tá no trailer, né? Que tem no trailer, que tem no o trailer. envenenamento ali, Isso. aquela lá. Tem um diálogo em chinês Isso, ali, isso. que aparece o Yao. Isso. Yao? É. O Ye. Yao. O que a gente Falei gravou? Taiwan. Ah, Isso. que legal. É que você falou de Taiwan, você Eu lembrou falei do nosso Taiwan, irmão lá de lembrei do Taiwan. nosso irmão. Eu falei, De Yao? Taiwan. Pô, ele conhece o Yao? É que a gente tem um irmão de treino lá em Taiwan. Chama Yao também. Entendi. Pô, o Ye. É, a gente gravou com ele aqui. Essa foi Foi legal. legal. A coreografia é muito legal, a dele. Então, com o Ye foi Muito legal. facilitou a E vida. ele é muito bom de Kung Fu. Ele é Sim, bom, sim. ele é bom. E aí eu cheguei com a coreografia pra ele, a gente tirou, acho que a gente tirou um detalhe. O resto, tudo ele falou. Tudo isso eu já. Aí teve um que ele falou: isso eu fazia, não faço mais. Tira ele, troca por isso aqui. Vem, claro, e aí tá tudo bem. Mas o Ravel, que contracenava com ele, por exemplo, não tinha nenhum repertório de Kung Fu. E aí foi, na verdade, o elenco inteiro. Alguns tinham repertório, o Thiago Stecchini tem repertório de karatê e... Foi ele que fez o filme. Fez? Ah, que legal. Ele tem repertório de karatê e taekwondo. Então ele faz um salto, faz umas coisas acrobáticas, mas nunca tinha visto, nem tinha visto como é um Xing Chuan, como é o Baguajang, movimentação circular, não conhecia. E o nosso ator principal, o Daniel Rocha, também já fez boxer, ele faz o Popó na série Irmãos Freitas, né? Ah, que legal. Então ele tem uma movimentação de boxer, mas não tinha esse repertório. Aí todos eles, na medida do possível, passaram um tempo treinando comigo. E não era nem a coreografia, até eu mudei um pouco não era bem uma pergunta, mas eu emendei. Não era nem a coreografia em si, mas é uma lógica. Eu acho que do para corpo. pegar a essência do corpo, A essência. né? Como que você se coloca. É a diante do essência, movimento. exatamente. E às vezes eu falava, o mais importante é, se você virar o corpo nesse momento, tá bom. Não me importa tanto se a sua mão vai estar aqui ou aqui. Aí na hora eu corrijo. Porque se você... A coreografia em si, a pessoa memoriza. Agora tem uma lógica que tem não... um aluno, que é o Plínio, um ator, excelente ator. O Plínio hoje deve estar com 70 e poucos anos. E ele fez um mestre de Kung Fu na Malhação, faz muitos anos. Que louco. Faz muitos anos. Que louco. E ele entrou na minha academia na época para aprender Kung Fu como laboratório, né? E aí, enfim, depois ele ficou... virou profissional. Virou aluno. E eu me lembro um aluno pouco... ele virou aluno nosso, só que você falou agora essa coisa de movimentar o corpo, que ele foi lá para fazer um laboratório, e eu me lembro de algumas coisas assim, da gente treinando junto, ele falou assim... eu não vou conseguir fazer isso aqui do basta. Eu falei, não, mas acho que o lance pra você como um mestre não é você mostrar o movimento. Sim. É como o seu corpo vai se portar diante de uma turma, diante ali. Né? Então, se você fizer assim, já é a postura do mestrão, né? Exatamente. Então, acho que é isso. Às vezes o cara não precisa lutar bem. Sim. Mas você fala, você coloca o corpo na virada ali, que acho que é isso que a gente põe ele tem inteiro, já tá bom. Aí a gente ajusta a posição da mão. Isso a gente chega. É um filme, né? Eles tinham essa consciência que pra aprender o estilo eles vão ter que parar um tempo pra treinar, não vai ser simples. André, é mais fácil você ensinar atuação para quem pratica uma arte marcial ou vice-versa? Mais fácil ensinar atuação para quem é artista marcial ou artes marciais para quem atua. Eu acho que é mais fácil ensinar essa pasteurização da arte marcial para um ator, porque um ator tem o costume de se colocar em situações que ele não sabe fazer. O ator pode fazer um marinheiro, ele pode fazer um cara de rua. O ator está aberto a isso. Não que o artista marcial também não esteja, até porque ele aprende de uma forma diferente, ele olha outros estilos, mas ainda é um range da arte marcial. Né? Tem esse escopo, assim. Eu acho que o ator é um pouco mais esponja. Então é um pouco mais simples. Mas, agora pensando do ponto de vista prático, dependendo da cena, dependendo do tipo, de como eu quero fazer aquela luta, às vezes é mais fácil eu pegar um artista marcial e passar uma lógica ou outra de atuação para ele falar uma frase ou outra e funciona. Que foi o caso do Ye nesse filme. O Ye falava uma frase e tinha que fazer uma cara de mal, aquela interpretação foi simples e foi ótimo ter ele como artista marcial. Eu não ia conseguir pegar um ator e preparar para fazer aquela cena, como foi com o Ye. E uma cena relativamente longa, né? Longa, dura uns 3 minutos e pouco de curta, luta, assim, e rodado em um dia, em poucas horas, era verão, mas ia chover no final da tarde. Ele já resolveu o que você precisava na hora. E ele, no final tava ele e o outro morto. Se fosse um cara que não tivesse preparação, o costume de treino dele,
não ia funcionar. A gente teve um ou 2 dias juntos antes com os 2 atores. Era pouco tempo. Então, nesse caso, eu precisava mesmo de um artista marcial. E como você descobriu o IE, por exemplo? O IE foi indicação... o Guttenberg, eu conheci o Guttenberg filmando ele como operador de câmera para um curta-metragem. É um programa da Universal Channel que chama CineLab. Aí, os apresentadores do CineLab são parceiraços nossos. Estão todos no filme, que é o Capel, é um deles. O Rafael Borg, que é o colorista. Muito legal esse... É legal a proposta, né? E o Armando, que é o nosso em direção, eles apresentam o CineLab, que é um programa da Universal que faz filme com pouco dinheiro e é sempre em cima dos efeitos especiais. Hoje vai explodir uma bomba, uma Kombi, hoje não sei o quê. Esse era uma luta de um monstro lá, que depois virou um filme do pré-Skull, que é o filme deles, Skull, no caso, contra o Thiago Stecchini, e o Guttenberg fazia esse mascarado. E aí eu fiquei conhecendo o grupo dele e tudo mais, e procurei ele para fazer o filme. O Guttenberg foi esse caminho. O IE foi através do Avatar, que era um dos nossos dublês, um dos nossos personagens dublês, né? Que é um cara super parceiro, ajudou muito no filme. Avatar também é outro que teve uma coreografia, outro que ele trouxe um negocinho, que já treinou baguá com o... Como chamava o mestre dele que faleceu não faz muito tempo, da Shaolin do Norte ali? Mestre Chan. Mestre Chan, isso. E eu acho que ele conheceu o IE, os dois eram alunos do Chan. Então, quando eu estava procurando alguém para essa luta inicial, que a princípio ia ser um estrangeiro, eu tinha um contato com um cara super legal de Londres, assim, tipo, só que para trazer ele, ia o nosso orçamento inteiro. A gente desistiu depois de muito tempo. Aí o Avatar veio essa solução, falou do IE, deu super certo. Eu queria alguém que falasse chinês, que tivesse essa facilidade. Assim. Sim, que legal. O ator que faz o vilão... O Tristan Aronovich. Sensacional, hein? Caraca. É um vilão e tanto. Que medo. Eles ficam aqui, que legal o filme. Pô, libera pra gente assistir também. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Mas no cinema é mais legal, sério. Muito sério. mais legal. Eu até poderia disponibilizar um screen pra vocês conhecerem o filme, mas assim, vai rolar no cinema. O cinema é divertido. É divertido. Outra experiência, né? Outra experiência. Outra coisa. É uma a gente fez pensando no cinema mesmo, assim, tem enquadramentos propositalmente pra cinema, assim. Mas o Tristan é um cara que tem algum repertório, não, tem repertório, sim, acho que ele lutou Muay Thai uma época, Krav Maga, essas coisas, mas pro vilão era perfeito, esse eu não precisei fazer nada, porque o vilão não precisava ter um estilo definido, tinha um dos bandidos ali que tinha um estilo que era o Wing Chun, aí eu coloquei, foi o Guttenberg que fez, ele não tinha experiência de Wing Chun, mas ele tinha experiência de Kung Fu como um todo, eu tinha uma coreografia que eu fiz com um cara do Wing Chun. Então isso foi legal também, eu fui chamando pessoas diferentes para auxiliar. Aí no caso o Gil, que é um parceiraço meu, que é super do Wing Chun, uma linhagem super legal, um cara... Aliás, um cara que uma hora dessas podiam conversar também, seu xará, super legal, depois eu apresento. E o Gil também, eu invadi uma aula dele um dia, ele pegou um aluno e a gente coreografou a cena muito antes de filmar. Aí eu peguei essa coreografia, levei pro Gutenberg e falei, você vai fazer esse personagem, vamos adaptar? Aí eu fiz o outro personagem, a gente passou uma tarde treinando junto, quase morri. Tem um vídeo que eu tô, tipo, nossa, pingando. Você tudo. atua também no filme? Não. Não, a gente aparece no fundo, num treino, aparece o pé. O pé, o meu sócio aparece cantando numa festa de longe. Mas não, a gente não atuou. Agora, André, você falou dessa preparação dos atores, e aí aqui eu me lembrei de um filme também que a gente adora muito, que é o Grande Mestre. Sim, do Wong Kar-wai. Nossa. Uau, ele demorou anos pra fazer, né? Eu acho e tem também uns vídeos dos atores Sim, treinando, da preparação. Um dos mestres... desculpe. Não, eu queria te perguntar, quanto tempo você ficou com a turma fazendo essa preparação para aproximar o corpo deles? Eu tive bem pouco tempo, assim. Esse treinamento básico, o que eu combinei com eles era para também não tinha dinheiro para bancar o horário de treino deles. Então eu falei, olha, eu vou estar no Parque Ibirapuera ou nessa praça aqui perto da Sabesp ali, na terça aqui, na quinta aqui nesse horário, se eu mudar eu aviso, vocês serão sempre bem-vindos. E eles vinham quando podia. Isso durou uns 2 meses, 3 meses, mas eles não vieram muito. Teve um ator ou outro que aproveitou o treino porque estava querendo aprender um negócio diferente e veio mais, mas a maioria não veio tanto assim. Aí chegando mais próximo, eu fiz uns treinos mais longos, mas pelo menos eu entendi que eles pegaram a base. Tocou alguma coisa? Não foi o meu. Desculpa. A forma de andar e a lógica, assim. E tinham rotinas que eu queria que aparecesse no filme. No treino você vai ter que andar os círculos, você vai fazer a primeira parte do Xintian aqui. Então, se eu te passar esse Xintian, você vai aprender só esse movimento aqui, que é
É um... Ai, fugiu o nome agora. É um exercício de fortalecimento específico, assim. Você vai fazer só isso aqui em cena. Então eu consegui isolar, assim. Mas foi pouco tempo. Comparando com o Kar-wai foi anos. Um dos meus mestres, que é o Sean Shin-tang de Hong Kong, alguns amigos deles foram consultores do Wong Kar-wai. Treinaram os caras. E aí eu tava super curioso. Eu já ouvia falar do filme, assim, né? Quando vai sair esse grande filme do Wong Kar-wai, super cineasta. E ele falou, meus amigos estão pé da vida. Eu falei, por quê? Porque não acaba nunca. Porque os atores reclamavam, se machuca. É complicado, né? Eu acho que é o que a gente falou antes. Uma coisa é você treinar para mimetizar uma coisa em cena. Outra coisa é você aprender de fato aquilo. A pessoa tem que se dedicar e às vezes tem conta para pagar. Não, Esse agora... é o Ip Man? Não. É outro. É o The Grandmaster. Aquele que a gente falou com o mestre Léo Imamura aqui, né? Então, eu tava tentando lembrar qual que é. Esse tem um personagem de Wing Chun na história, que pode ser o Ip Man, não tenho certeza. E aí tem uma personagem de Bagua, tem um mais velho de Bagua que falece, tem um cara de Baji, tem um cara de Xingui também. É legal porque são estilos que não costumam aparecer em filmes de Kung Fu. Uhum. Não, eu acho que tem uma outra coisa legal que de alguma maneira me leva para o teu filme, que é esse cuidado com a coreografia. Sim. Porque o filme, cara, é um primor, assim. Do ponto de vista de pesquisa, Total. Você reconhece Nossa, o que está sendo feito. Assim como dá para reconhecer o que foi feito no teu sim, filme. Então, sim. acho que isso é muito legal. É. Não tem preguiça, entendeu? Não, Porque tem não filme tem. que você assiste e fala, meu, o cara meteu lá o chute de qualquer jeito e pronto. Entendeu? Não, você percebe que tem ali uma pesquisa. Acho que isso é muito... Não, eles têm um super cuidado. Tem uma versão longa desse filme, que já é um filme longo. Tem uma versão longa que eu comprei falei que Cebolinha, que eu comprei um DVD, mas o meu DVD não funcionou. Ah, não sabia que tinha uma versão longa. Eu fiquei tão chateado que ele não funcionou. É um Blu-ray, na verdade. Quando chegou aqui, eu fui tocar, ele não toca. Tem uma versão com 40 minutos a mais, Nossa. com mais luta, com mais coisa. Deve dar pra, sei lá, deve estar por aí, em algum lugar encontra. E, André, você falou que você ia fazer a abertura, talvez iria ser feita em Taiwan. Uhum. Você já deve ter ido para Taiwan, conhece Taiwan, Sim. já praticou? Sim, eu fui algumas vezes para Taiwan. Eu sou muito fã, eu acho. Você sempre para Taipei? Hã? Sempre para Taipei ou não? Você conhece Sempre Taipei. Eu conheci a região ali, litoral, mas não cheguei a ir para o sul, não fui para outras cidades. Eu ia para Taiwan especificamente para treinar com um mestre, um amigo, e hoje em dia amigo também meu, que morava lá na época. Que legal. Que é o Robert J. Arnold. Tem nome de ator, né? Como que chama aquele seu amigo de Taiwan? Chama Robert também. também. Robert também, né? Será que é o mesmo? Não. Robert tem uns 2 metros de altura. Não. É, por isso que eu falou, óbvio, será que é o mesmo? Não, é uma coincidência. Ah, que legal. Coincidência. Ah, que legal. Ele é mais baixinho. Esse é um rapaz afro-americano de 2 Como metros diz de os altura. argentinos, ele é grande já Sim. é mais velho. Enfim. O Robert acho que regula comigo de idade. E ele é um americano que morou em Taiwan, acho que por uns 15 anos, casou com uma taiwanesa. E é legal que ele é da mesma linhagem do Bagua que eu já praticava em Hong Que Kong. legal. Né? Meu mestre principal é o Sean Shin-tang em Hong Kong. E eu fui até... Estou cortando um pouco o assunto aqui, mas tudo bem. Tem uma coisa que é atípico, porque em arte marcial algumas coisas podem ser um pouco fechadas. Eu entendo, tem a ver com a história de como as coisas são difundidas e tudo mais. Eu treinava com o Tang já fazia uns anos, já tinha ido para Hong Kong e voltado algumas vezes, né? Idas e vindas desde 2011 até 2016, foi a primeira vez que eu fui para Taiwan. E um dia eu cheguei pra ele e falei, fiz amizade, tô de olho nos vídeos de um cara em Taiwan, tô querendo ir lá passear, treinar com ele, morrendo de medo do que meu mestre ia falar, né? E meu mestre olhou pra mim assim, eu treinava aula particular, assim, na casa, no escritório dele pequeno, assim. Ele olhou, fechou a cara, eu falei, putz, Ferrou. falei uma merda aqui. Ele entrou, fechou a portinha do quarto dele onde ficava um computador lá, um buraco. Aí ele falou, continua treinando aí, eu fiquei treinando uns negócios. Aí ele saiu, pode ir, ele é muito bom, o mestre dele é muito bom. Melhor movimentação de perna que tem, vai. Eu falei, tá bom. A cara dele foi atípica, porque normalmente o cara fala, não treina com outra pessoa, senão você não olha pra mim. Ele conhecia, no final das contas ele conhecia o mestre do Robert, conhecia a linhagem, já tinha ido pra Taiwan,
Ele só quis checar quem era a pessoa Sim. E se realmente... Isso em Hong Kong. Isso em Hong Kong. Talvez isso se fosse um na pouco China, antes. talvez ele falasse. Eu acho que talvez na China continental... Não, Taiwan não. Taiwan é a China. Não Taiwan é precisa- China. Taiwan é China. Exatamente. Exatamente. Você sentiu muita diferença dessa coisa? Não, acho que na China não falaria isso, mas em Taiwan, em relação à China, certamente. Ia ter uma... Nosso mestre certamente falaria. Não, vai pra China? Não. Você sentiu muita diferença na relação com o pessoal mesmo, na rua, sei lá, com as pessoas? Eu acho bem diferente. Isso diz entre Taiwan e China. Não sei. Hong Kong é um outro lugar também nesse sentido. Sim, né? sim, Hong Kong sim. é business, ninguém tá nem... Você veio treinar arte marcial aqui, o que você tá fazendo aqui? Você é louco? Tipo, você não tá ganhando dinheiro? Não, tô gastando o que eu ganhei, tô me ferrando. Vai embora, você tá louco, o que você tá fazendo aqui? A China, os dois lugares, as pessoas são extremamente simpáticas se você vai para cidades menores, assim, né? São amorosos, entra na minha casa, o que você precisa, tal. Tem curiosidade sobre você e tudo mais. Cidade grande é cidade grande, mas Taiwan tem uma coisa a mais. E mesmo na cidade grande, que é o caso de Taipei, Sim. tem uma gentileza atípica, assim, para a Ásia como um todo, assim. Não atípica, mas tem uma gentileza comum, ela tá em todos os lugares. Eu fui extremamente bem tratado em Taiwan, assim. Não que eu não tivesse sido bem tratado nos outros lugares, mas lá tinha um a mais, assim. Então, sim, eu notava uma diferença. E também tem uma influência japonesa, né? Taiwan teve esse período do Japão, então a culinária é maravilhosa, tudo maravilhoso, assim. E tem certos estilos de arte marcial, coisas que se mantiveram em Taiwan e que na China teve... Por conta da... Aí, de novo... Esse Kung Fu eu não tenho. De falar que por conta desse período de guerras, da revolução, das perseguições e tudo mais, muita coisa foi para dentro das casas, dentro das escolas. Muita coisa foi amansada, muita coisa desapareceu. Muita coisa está ressurgindo, que é bom, que é super legal também. Mas Taiwan tá lá, você encontra com uma certa facilidade. Acho que a gente assim. sente isso também, né, Gil? A gente sempre... Enfim, o mestre do Gil, de Tahiti, da China, né? Mas a gente sempre foi muito bem tratado na China, sempre. Mas eu também acho que em Taiwan tem um... Não sei, tem um plus a mais, assim, Tem da uma receptividade, coisinha, não sei. Também sinto isso. Eu Não sou só fã. porque é meu mestre de lá, mas... Tem essa sensação que... Sou fã. Inclusive, até às vezes eu achava... Nossa, parece até muito Brasil, assim, o clima, as pessoas acho que tem isso. mais Acho que tem um quê de Brasil, assim. né? Tem um temperinho, assim. Tem um relaxamento, assim, né? Mais natural. Mas tem uma coisa que é comum nos dois lugares que vocês que estiveram lá devem ter percebido, com certeza, que é essa utilização do espaço público, né? Não, isso é maravilhoso. Isso é coisa, eu acho lindo demais. Vão para as maravilhoso. praças, Isso é demais. se encontram na rua. Estacionamento de supermercado que fechou. Exato, tudo. Treina. Tudo. Dança. Não, e a galera que leva o radinho depois do trampo Exato. vai dançar. Para as praças, ficam dançando. Isso é demais. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu fui, eu tava em Beijing, eu falei, que cagada que eu fiz. Vim até aqui pra treinar Xing Chuan com um cara que eu não conheço. Tinha tido uma tempestade de areia, tinha vindo areia da Mongólia. Eu fiquei num hotelzinho antes de achar um apartamento, cheirava cigarro em tudo que é lugar. Eu falei, nossa, fiz uma besteira, não devia ter vindo. Arrependi, assim, pelo primeiro dia, né? Aí, esqueci o que eu ia falar. Talvez... Não, mas talvez tenha a ver que a gente tava falando das praças, de dançar. Lembrei. Desculpa. Obrigado. Eu vivi várias situações em praça, em Beijing, várias, assim, tentando aprender e tal. Uma delas que foi bem interessante foi que eu tava treinando com esse mestre, com o irmão dele, na verdade. Ele passando o negócio, tava difícil, eu não tava pegando. Falei, Xing, achei que era simples, eu li na internet, é simples. Como que não é simples? Aí eu tô lá, de repente eu começo a ouvir E ele só falava chinês com você? Não, ele falava um pouco de inglês, eu dei sorte, assim. Eu também escolhi um pouco, testei algumas pessoas e tal. Mas aí eu ouvi um ritmo, no fundo, assim. Eu falei, eu conheço essa música. E normalmente tem dança nos parques, é o que você falou. Sim. Eu falei, não, eu conheço essa... Eu pedi pra ele, posso parar o treininho ali e ver um negócio? Ele, vai. Aí eu chego lá, eram uns 20 casais dançando, tudo bem. Sidney Magal. Eu fiquei, não é possível, eu tô em Beijing, os caras estão dançando Sidney Magal aqui. Você tá brincando. Só que com um tecladinho e tal, meio adaptado ali, mas era, sei lá, Meu Sangue Ferve por Você, sei lá que música. Nós vimos em Pequim também, você lembra? Eram uns casais com as roupas assim, com os bigodes, eles faziam as danças, cara. É super legal. Não, é sensacional. É super Mas sabe legal. que você falou dessa coisa da gentileza e essa diferença entre China e Taiwan?
eu percebo também que na China, você vai para Pequim, por exemplo. Bom, primeiro que a primeira vez que eu fui a Pequim, em 2005, eu fui furtado. Então a minha experiência foi uma Ainda experiência teve um pouco. furto na jogada, um furto ali para dar uma Aquele movimentada. furto ali, da feira? Furto da feira. Quando o mercado das sedas era na rua. Entendi. Era tipo 25 de março. 25 de março, tá. Eu fui, tipo, tô me sentindo em casa, sou chinês. E lá não tem muito tipo de coisa. E aí, né? bom Kung Fu, e já tinham me falado isso aqui. Tem que ficar esperto O ali. filho do Liu Pailin já tinha me falado isso aqui. O Liuzinho já tinha falado, olha, eles são ótimos, mas toma cuidado que eles têm bom Kung Fu também. Eles vão... Fica esperto. Isso me aconteceu lá. Depois disso, eu comecei a treinar nas praças lá. Sim. E aí, a acolhida, quando eu contava para os chineses o que tinha me acontecido, nossa, levava para casa, ia no supermercado, toma dinheiro, enfim. Então, acho que tem um pouco essa dinâmica de acolher e de ser muito gentil. Eu acho que, de fato, Taiwan tem esse temperinho que nos conecta com o Brasil. Sei lá, talvez pelo clima, não sei, tem uma coisa A única de experiência fato ruim que eu mais. tive na China também foi essa coisa. O cara... não tem troco, mas me dá, a gente... O cara, fez um rolo com a grana lá, na hora a gente tava dando pra aquelas enrolou 3 carrocinhas, brasileiros, cara. E o cara devolveu nota falsa, pegou Ixi, nota... e a gente viu, o cara, aí o nosso amigo falou, ele tá trocando a nota. E a gente não. E ele lá, na mó boa, assim, trocou rápido, que nem mágica. A gente tomou um cambal, tipo, de uns R$200. Assim, Vixe. na hora, assim. Atrás do Mercado das Sedas. Nossa, e a moça da loja falou assim... E a moça da loja queria a nota. Ela falou assim, né? o que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Vocês vão ser presos. Ela falou... Aí eu falei assim, o cara deu... Não, me dá esse dinheiro aqui, vai ficar comigo. Aí Era falso? Era falso. falso. O cara fez um rolo, pegou o Acho nosso, que pegou o nosso 50, troco né? e devolveu uma nota falsa. Cara, Fez uma 50 bagunça. reais. e aí a moça da loja queria ficar com a nota falsa. Eu pensei, ela vai passar pra alguém. Lógico. Sei lá, Pro mas ela próximo falou, não, brasileiro vocês que vão ser entrar. presos. Tacanho. Eu nem lembro. Somente tacanho. Eu nem lembro Tacanho. que a gente fez com aquele dinheiro. Acho que ela pegou, né? Não sei, Nem sei lembro, lá. assim. Mas foi uma experiência ruim, assim, na China. Mas, André, o nosso roteiro aqui do papo me parece estar de trás para frente, de frente para trás. bem, Eu queria te perguntar uma coisa. De onde é que surge o teu interesse e quando surge o teu interesse pelas artes tradicionais chinesas? Começa aqui, começa lá? Aqui. Não, começa aqui. E teve alguma motivação? Eu acho que eu nunca assim? falei isso. Teve uma motivação bem prática. Eu tinha recém-separado de um casamento há muito tempo atrás. Estava num bar, conversando com uma amiga que trabalhava no bar. E tinha um grupo de homens, 5, 6 caras, causando no bar, esbarrando nas pessoas. E eles esbarravam em mim, e eu esbarrava num casal, esbarrava em mim, esbarrava num casal. Aí o casal ficou bravo comigo. Eu falei, não sou eu, sou eles, olha, esses doidão aí. Nas 15ª esbarrada, eu esbarrei de volta. Aí os caras, eu vi que ia dar problema, eu falei, não quero brigar, não, desculpa. Acabou ali. Continuei conversando, levei um soco de costas, que eu não vi. Aí eu caí no chão e eles bateram em mim, eu me protegi assim, fiquei com as costas machucadas e um aqui no olho. Isso faz muito tempo, 2000 e bolinha. E eu falei, acho que eu devia treinar arte marcial para me defender, né? Mas o mais curioso é que os amigos, mais de um amigo pergunta, mas e aí? O que você faria diferente? Eu falei, eu provavelmente depois do primeiro esbarrão, eu provavelmente ia mudar de lugar. Ia mudar de lugar. Ou de cara, eu já ia perceber, esses caras estão ali, eu vou ficar exatamente. ali, falar com a minha amiga no outro canto. Eu acho que inicialmente já muda essa percepção. Além, obviamente, de outras coisas mais práticas, propriamente ditas. Mas vem daí, vem desse repertório. Aí eu fui procurar algumas academias, treinei um tempo num lugar que eu prefiro nem citar, porque eu acho... 171. É uma dessas escolas que não é claro o que eles ensinam. Se você aprofunda um pouco, já você vê que não tem uma linhagem clara. Aí caí com outro mestre um tempinho e depois cheguei no Tsai, que é uma figuraça, assim, a gente ficou muito amigo, Tsai Wan-Yu. Que dá aula na aclimação. Claro. Acho que o Márcio sabe quem é, que dá aula na aclimação. no parque. Dava aula no Aclimação. Aclimação, né? Aclimação e no Ibirapuera. Era basicamente Jianzhuang e Tuichou. E aí eu, depois de um tempo treinando com ele, falei, putz, mestre, eu queria ir pra... Porque na verdade eu procurei o Tsai pra aprender Xingyi e Baguá. Aí ele falou, não, você vai aprender Ichuan. Sai, faz aí. Aí ele passava um Baguá, passava um pouquinho só, eu via que tinha gente que sabia.
E eu entendi que ia ser um processo outro, e ele achava que para mim era importante aprender o Yichuan, e isso eu respeitei. Mas em algum momento eu falei para ele, olha, eu tô querendo ir para a China, não conheço ninguém lá, tô a fim de testar uns locais, uns mestres, ver o que eu encontro. Você não podia me acelerar aí? Aí ele, não, então mais Jianzhuang ainda. Jianzhuang, só Jianzhuang. Alterava um pouquinho, mas era só Jianzhuang. Às vezes ficava 1h30, 2 horas na posição. E aquele Jianzhuang do Yichuan, que é com a mão levantada, meio ativo, outra viagem. E eu, bravo com ele, mas quando eu cheguei na China eu entendi por quê. Assim, me ajudou muito, porque eu tava paciente. Os caras podiam falar, faz qualquer coisa, eu fazia. Tava outro estrangeiro lá, xingando em inglês, achando que eles não vão entender, resmungandinho, e eu tava lá na posição, beleza, qual que é a próxima coisa? Calma aí, eu tô aqui. E já interessado em aprender Bagua e Xingyi, que eu tinha lido na internet, tinha visto umas coisas, tinha a ver também com esse repertório anterior dessas outras escolas que eu passei por um tempo curto. E aí fui pra China. Ele me indicou, até o Tsai me indicou umas pessoas para encontrar lá. Foi curioso. Eu falei, depois de muito insistir, eu falei, Tsai, você não falou que não tem nada bom lá? Porque é uma coisa dos chineses, sim, assim, mais velhos. Não tem nada bom lá. Bom é aqui. Beleza. Eu falei, mas já que não tem nada bom e eu tô indo, me ajuda, me indica umas pessoas. Tal. Me indica os bons, então. Os bons, meio bons. Assim. Aí ele me indicou 6 nomes. Desses daí, 3 já tinham morrido. Mas ele não sabia. Eu descobri lá que tinham morrido, assim, eram velhinhos mesmo. E um outro que foi uma experiência muito legal também. Foi logo no começo. Só que não funcionou o treino com ele. Que ele é o zelador do zoológico de Beijing. E ele tem background de Xingyi e Yichuan. Mas é um touro. É um senhor, assim. Aí a filha tinha que acompanhar, porque ele não ficava à vontade pelo fato de eu não falar chinês. Não era nem que eu não ia dar certo o treino, ele não ficava à vontade. Aí eu teria que pagar a filha como intérprete. Aí o que era para ser barato, que Beijing pode ser barato, virou uma coisa inconcebível. E aí ele demonstrava num aluno que vinha de vez em quando, batia no aluno para me mostrar, falando, eu já entendi, não precisa, para de jogar ele na parede. Jogava ele na parede. Mas sim, teve... Isso é outra coisa que eles adoram fazer. Adoro. Joga o cara longe. Mas sim, aí depois do Tsai eu fui pra China e aí fiquei indo e voltando da China. Treinei algumas Agora vezes. uma outra curiosidade. Esse teu interesse específico pelo Bagua Zhang vem dessas tuas experiências pretéritas nessas outras escolas? Sim, vem, porque eu não conheço, sinceramente, pra mim, eu tinha uma visão muito macro da coisa mesmo, distante. Eu ia Kung Fu, não tinha nem essa ideia que existem vários estilos, linhagens, norte, sul, e que o próprio termo, às vezes, é uma... No Ocidente tem um significado, lá tem outro. Sim. Não tinha essa interpretação. E assim, por acaso, o Bagua me interessou em algum momento. Bagua Zhang, as artes internas como um todo. Tai Chi eu cheguei a treinar um pouquinho, mas foi meses, questão de poucos meses. Yang style. Até com a Paula. Que Paula Faro. A Paula me passava os treinos ali na academia do Rock. Da Ângela. Do Rock, inclusive, se foi também, sim, né? Sim, se foi. Mas aí o Bagua me pegou em algum anzol ali, me juntou e eu queria aprender de qualquer jeito. Acabei não encontrando aqui, apesar de saber que o mestre Shan ensinava o Bagua também, eu percebi que eu teria que me familiarizar com todo um vocabulário antes de aprender o Bagua, que era o vocabulário da própria escola dele. E aí eu queria uma coisa mais específica e eu fui atrás disso. E o Xingyi foi muito por conta do Tsai, como eu já treinava. E Yichuan, eu percebia que... Aí eu, lendo os textos, eu vi que muita gente que pratica Bagua pratica Xingyi e faz sentido. Porque uma linear, outra circular. Sim. Então foi surgindo assim, essa mistura. Mas o Bagua surgiu nesse começo. Assim, e era meio com... Acho que isso é estranho o suficiente para eu querer aprender, sabe? Porque é um desejo muito específico, né? É isso que eu ia falar, é muito específico. O cara fala, vou treinar Kung Fu e eu quero aprender Paquá. Eu quero aprender... geralmente vem depois, né? Geralmente a gente começa a fazer Kung Fu e você fala, tem essa outra coisa aqui, circular. Então eu quero também isso. Totalmente, no meu caso foi atípico mesmo. Eu tive uma atração inicial já pelo Paquá, ou Bagua. E depois foi se tornando um amor, assim, deixou de ser só uma paixão. E foi um amor mesmo, assim. Legal. Mas aí, inclusive, foi se aprofundando, porque o Tsai, ele sabia um pouco de Sun, mas o que ele ensinava era Pakua Shen,
Não é o Shen da Vila Shen, é um outro Shen Tinhua. E... Que tem em Beijing também, tem um grupo Beijing, forte tem, em Beijing. Tem Beijing, tem Ginfu e Shen. É. E o Kao, que é o que eu acabei treinando mais, que é a linhagem que eu pratico mesmo, as formas que eu sei, o Kao foi aluno do Shen. Então, há muitos anos. Então, tá tudo, elas são correlatas, assim. Cheguei a ver treinos de outros estilos, mas me adaptei bem ao Kao. Cheguei a treinar com gente na França, treinei em alguns lugares, assim. Porque tem... isso que é legal também de arte marcial, que vira uma família... Você fala, a pessoa, entendi, eu tenho... Meu nome chinês remete à minha geração de Baguá, entendeu? Tem essas... É super divertido. E hoje em dia você ensina. Hoje em dia, na verdade, o filme quebrou minhas pernas. Eu me afastei de arte marcial, apesar do filme. Afastei não, eu fiquei um período de edição, pandemia. Sim. Não, nem o filme, é a pandemia. E eu diminui muito minha carga de treino, eu treinava todo dia. Agora eu tô retomando. Mas eu nunca ensinei, eu nunca me senti à vontade para ensinar, apesar dos meus 2 mestres falavam, você tem que ensinar. Você vai aprender mais quando você ensinar. Com certeza. Você vai conseguir... E aqui eu tava muito sozinho, porque o grupo do Tsai mesmo se encontrava eventualmente, e lá era mais Yichuan, Tuxo, treino de Fali, umas coisas bem específicas, assim, Fadin, né? Uhum. Muito do que eu treinei lá não tinha com quem treinar aqui. Então, em algum momento, há uns anos atrás, um pouco antes do filme até, eu procurei amigos, gente que estava interessada, que tinha curiosidade, vem treinar comigo, chega na praça, a gente faz um treino e foi realmente bom. Me fez recapitular muita coisa, assim. E, inclusive, voltar. Agora, nesse exato momento, eu dei essa parada e estou voltando. Então, eu tenho um outro casal de amigos que treinam de vez em quando comigo, isso semanalmente. Praça? Tá sendo ali no Pacaembu, no estacionamento do Pacaembu. É mesmo? Estacionamento do Pacaembu na calçada, segunda-feira de manhã, sexta-feira de manhã. Qualquer dia pode chegar. Se vocês quiserem chegar, a gente... eu ia achar super legal, na verdade. É o que eu mais gosto. Oi? De que dia? Segunda ou sexta, a gente varia, mas sexta é certeza. De manhã? De manhã. A gente pode chegar lá igual tem a chegada no filme. Chega de Opala. Opala, Chega de defesa. Não sei se é um Opala. Joga uma latinha de alguma coisa. De Opala você pode chegar de bicicleta. A Defender. Pode ser na Defender. Passa assim, cuspindo fumaça. Mas eu tô retomando. E agora, o que pode parecer estranho para quem é praticante de arte marcial chinesa ou artes ditas internas, eu tô praticando boxe também. Legal. Eu sempre me interessei por boxe, sempre achei bonito, a arte nobre, né? E eu encontrei um professor super legal, que é o Breno, que é um dos criadores do boxe autônomo, do boxe de Limeira também. Sim. Tem uma cabeça super legal, uma postura diferente. E eu tô treinando com ele há um tempo, assim. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, tentando retomar o meu corpo de volta. E é até legal, o boxe foi interessante, porque o boxe que ele ensina a linhagem cubana, né? Que tem diretrizes muito específicas, pelo que eu percebi. Eu também não entendo tanto de boxe assim, tô começando. E aí, conforme os treinos foram passando, ele viu que tinha que inicialmente eram uns vícios. Não, você troca a base com muita facilidade. Não, a gente troca uma base só. Aí passou o tempo e falou, não, você realmente troca com muita facilidade? Vamos aproveitar que você troca com facilidade, então coloca um direto nessa troca aqui, vai. Aí ele começou a perceber que certas coisas que eu fazia por conta do background de arte chinesa, algumas vão ser úteis pro boxe, algumas não. Algumas realmente é melhor eu tirar pro boxe, vai atrapalhar, porque é um esporte, né? Então tem regras, tem outras coisas. No caso do Baguá, o que meu mestre falava, o Breno não poderia nem ouvir, porque é o oposto. O meu mestre falava, você tem que ver a nuca do oponente. Se você viu a nuca, acabou o problema. Qualquer criança resolve. No boxe você não pode ver a nuca, porque é ilegal, você não, daqui pra frente, né? Você não pode bater na nuca. Mas são coisas diferentes. Uma arte marcial. Com o Breno você treina na academia? Não, numa praça também. Ele tá treinando, não é lá, às vezes é na Buenos Aires, a gente já mudou um pouquinho, assim. Mas sim, é um... Tá tudo perto da gente ali, dá pra gente ir. Que legal, hein? Mas tem hoje em dia eu tô retomando, então eu espero daqui a um tempo... Mas você mora perto da Buenos Aires? Nesse momento tô morando, não sei até quando. Legal. Já mudei muito. Mas sim, é ruim ficar longe, né? A gente ficar um tempo sem treinar, nossa. Ao mesmo tempo que eu tava conversando com... Esqueci o nome. Igor. Com Igor, perdão, Igor. Eu tava conversando com o Igor antes, ao mesmo tempo que tem coisas que não vão mudar, tem certas compreensões internas que eu uso quando eu vou fazer compra no mercado. Eu carrego o saco de compra com a cabeça ereta, o queijo na posição, encaixadinho, presta atenção no quadril. Então isso fica natural. Mas sim, tem muita coisa que já não tá mais lá, e a idade também vai chegando, né? Tipo, o joelho já não é o mesmo,
Mas sim, agora eu pretendo voltar para nunca mais parar, assim, espero. E você tem planos de voltar pra China ou Taiwan? Eu tenho saudade de lá, foram muitas idas, assim. Se eu somar todas as idas, foi quase 2 anos de China. Eu planejo Taiwan, todos os China. dias, mas quando eu vejo Ao o valor, preço. aí já desisto. Todo dia. Todo dia eu penso em Taiwan, todo dia. Mas quando eu vou ver o isso. valor de passagem, não vai rolar Tem agora. que ficar de olho. Ó, Aí eu já- Como eu não conhecia muito, eu fui experimentar mesmo nas primeiras viagens. Então eu acabei indo para Butã. Fiquei um tempo na sim. montanha. Não era nem um pouco o que eu procurava. Eu acho que tem seu mérito. Tem lá um mérito específico. Mas não era o que eu procurava. Mas nesse quesito foi perfeito. Porque exatamente, eu vou gastar tanto por mês. Você eu já tá sabendo. eu sei quanto eu vou Sem comer, surpresas. sem surpresas, assim. Foi uma experiência super legal na montanha e tal, mas não... Mas nos outros lugares também, assim, a China continental dá para ser barato. É. Se você foge um pouco do turismo, Sim, Você consegue. você gasta pouco, assim dava para guardar um dinheirinho e ir lá voltar no limite. Agora Hong Kong me quebrava. Hong Kong eu tinha que dar meus pulos para conseguir ficar, porque era caro. Hong Kong é caro. E lá eu fazia um treino com o mestre por dia e entrava nos treinos de grupo, qualquer treino de grupo que tivesse eu me metia. E se alguém tivesse à toa, eu falei, vem feito show comigo. Não interessa, a hora que for. Que É isso isso, né? Você tá lá, você tem que... tipo isso, né? Que é o que o Tsai falava. O Tsai falava, e aí essas incongruências de mestre, né? Ele falava, não faz tu show com qualquer um, porque eles vão querer bater em você, eles não vão querer fazer só tu show. Vai virar uma briga. Falei, tá. Aí no outro dia ele falava, faz tu show com mais de 100 pessoas diferentes. Gordo, magro, pequeno, rápido, velho, novo. Falei, mas não era para fazer com ninguém, agora é para fazer com 100 pessoas. Mas é a lógica de explicação taoísta ali, que é para provocar você também. E isso eu aproveitava. Qualquer hora livre eu falava, cola na praça, vamos fazer outro show, me derruba lá, tá tudo bem. Porque eu não tinha tempo também, nem dinheiro para bancar tantos treinos, né? Bom, acho que a gente está caminhando pro final agora. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Os becks que foram fumados no filme eram objetos de cena ou eram becks reais? Objeto de cena. Objeto de cena. Entendi. Departamento de arte. Aquele do final extremamente também? talentoso. Aquele do final me pareceu tão realista. Aquele... Equipe de arte é bem... Maquiagem pro olho vermelho, tudo, A né? equipe de arte era muito boa e maquiagem pro olho vermelho, sim. Pior que eles faziam uma maquiagemzinha, que a Jazz é muito talentosa, nossa maquiadora. Entendi. Não, mas não tinha condição. O elenco fumava alfafa. Comida de coelho. Foi o que menos pegou na garganta, a gente experimentou de tudo. O que vocês experimentaram de fazer de teste? Alface desidratado, cumbaiá, tabaco velho, assim, bem sequinho, pré-queimado. De tudo. O que menos pega na garganta foi a alfafa. Olha. E fica aí a dica para quem for fazer um stoner movie, alfafa funciona melhor. E não faça chapado, porque daí aí atrasa o horário de saída. Ia dar problema ali, ia dar problema. O Tony Lee, que é nosso ator principal, é uma figura, assim, a gente se diverte muito com ele. Teve uma cena específica, acho que é essa que você falou, que tinha um baseado enorme, assim. Ele terminou a cena, ele tava louco. Ele estava imaginando o que é estar louco, né? Porque ele nunca usou nada. E aí ele chegou assim, abraçou eu e o Augusto, falou, só vocês mesmo, eu com 66, não sei quantos ele tem por aí, só vocês para me fazer fumar cocaína. Eu falei, Tony, primeira coisa, não tem droga aqui. Segunda coisa, você não fumou maconha, tá? Você fumou alfafa. Aí, tá bom, tudo bem. Era só autossugestão. Bateu. A figura, assim, Tony Não, Massa. Tony é massa, velho. A gente tá querendo trazer ele aqui também. Ele é bom de papo, é uma figura, assim. Figuraça. Muito E bom. aí, Aproveitando, jabás? aproveitando aqui que o Márcio falou que nós temos carência de livros bons em língua portuguesa. Não, Vou te presentear aqui com... Sério? Sim, Uau, muito um presente para você. Demais. Obrigado. Essa Desde obra... que você libere um link pra gente ir assistir o filme. Brincadeira. Eu convido vocês pra pré-estreia, vai ser mais legal. É um livro... Mais legal pra estreia. É um livro do meu mestre Zitian, que a gente traduziu para o português, está na 2ª edição. Que legal. Então fica aí um presente para você. E fica também um convite para você treinar Shen Tai Chi, treinar Mei Hua também, já estou incluindo o Márcio. Vamos misturar. Esse aqui é um outro presente, Sério? Que é essa canequinha fofa que nós fizemos no canal. Muito obrigado. Uau! Em agradecimento para quem não viu, essa caneca aqui, ó.
Mostra pra Tá, cá. Então eu não que vou Aqui, ó. nem abrir, vou guardar ela aqui Essa quietinha. aqui. Tem pra vender lá na Chauchan, Lá na Chauchan, Rua Rua Jaguaribe Jaguaribe. 466. Procura quem? Marcos Paulo. Exatamente. Uau, demais. Muito obrigado, hein? Imagina. Obrigado mesmo. Nossa. E é isso, gente. Deixa os comentários. Olha lá, agora é com você. Você que é Deixa o os nosso... comentários aqui embaixo, curte, compartilha. Se você gostou desse vídeo, escreve aqui que você gostou. E se você não gostou, também escreve, porque o lance é gerar engajamento. E perguntas e etc. também são bem-vindas. E tem aqui um Pix que vai Tem aparecer aqui. um Pix aqui, ó. O Pix do canal, se você quiser ajudar. Eu e nunca vi esse contribuir Pix com alguma coisa. aparecer. Não, é que você não assiste os vídeos, Até o cara. final. Ah! Não sei se até o Pegamos final. agora. É igual você comentando aí que o cara não assistiu. O cara dá um ok no filme. É no final, tá? É sempre no final, tem esse Pix aqui que tá aparecendo. Então, põe no começo também. No final. Só no próximo a gente lembra de falar no começo também. Certo, André? Obrigado. Obrigado, Muito eu bom, agradeço. viu? Obrigado, gostoso de falar disso. E, bom, quando o filme estrear, a gente coloca no Instagram também Isso. Convido o pessoal. Sobre Tigres e Dragões pra conhecer. Pô, demais. Agradeço. E é isso. Valeu, Valeu. gente. Até mais. Até.